Salve meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro Fácil. E hoje eu queria falar com vocês de algo que pode parecer um pouco diferente com o conteúdo que vocês estão acostumados aqui no canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de um dos filmes favoritos ao Oscar desse ano. Na verdade, o filme que é o favorito a ganhar o Oscar desse ano. É um filme que se chama Nomadland, que seria algo em português pela tradução não literal, Nômades. E o que eu quis trazer para vocês sobre esse filme e o que eu acho que isso tem de conexão com a sua vida, exatamente com a sua que está vendo esse vídeo agora, que provavelmente é brasileiro, que está assistindo isso morando no Brasil. E você vai entender até o final desse vídeo a relação que eu fiz entre a história, entre a narrativa desse filme, que é baseado num livro, numa reportagem em histórias reais lá nos Estados Unidos, e o seu futuro financeiro e a sua vida daqui a alguns anos no Brasil. Se você não viu o filme ainda, eu também não vi. Eu só li as críticas a respeito, a sinopse, e li as histórias envolvidas ali com o roteiro do filme. E aí já foi suficiente para eu te trazer aqui um resumo do que acontece nesse filme. Não sei se eu vou dar spoilers ou não, porque eu não vi o filme, mas enfim. O que você precisa saber sobre essa história caso você ainda não conheça? Ela retrata a vida de algumas pessoas, na maioria dos casos, idosos norte-americanos que passaram a vida inteira, de acordo até com depoimentos deles, trabalhando e, enfim, fazendo ali um trabalho normal para uma empresa privada, alguma coisa do tipo, e quando chegaram no final da vida, quando chegaram na idade ali de a partir de 50 e poucos, 60 anos, eles tinham a expectativa que vinham cultivando ao longo da vida inteira de ter uma aposentadoria, de ter uma renda, de conseguir descansar, e aí quando chegaram nesse momento perceberam que não é aquilo que ia acontecer. E aí eu já começo a te trazer relações com a nossa vida aqui no Brasil. Por que isso acontece com esses personagens lá nos Estados Unidos, as pessoas reais lá? Lá nos Estados Unidos, o sistema de seguridade social, né, que seria equivalente ao INSS aqui do Brasil, essas pessoas têm ali uma aposentadoria garantida de aproximadamente $500. E o resto, o que elas deveriam ganhar a mais do que isso, é feito através de uma previdência privada. E o que acontece? A maioria esmagadora da população americana, de acordo com as informações que eu coletei, não faz essa parte de previdência privada, não se preocupa com isso. E aí, quando eles chegam na hora da aposentadoria, eles percebem que $500 não dá para nada. E pensando no salário mínimo americano, isso é abaixo do salário mínimo deles, pelo menos dos estados que eu conheço, o salário mínimo. Então, realmente, $500 não daria para nada. A gente pode trazer em termos equivalentes que seriam R$ 500 aqui no Brasil. Você sabe que você não conseguiria viver com isso. E aí o meu ponto de atenção, e talvez o principal ponto de atenção em relação ao roteiro do filme. Você, brasileiro, tem se preocupado com a sua aposentadoria? E eu não estou falando aqui de você pagar o INSS, eu não estou falando aqui de você depositar em um fundo de previdência privada. Eu estou falando aqui sobre você entender sobre finanças e investimentos, porque isso é muito mais importante e isso vai te trazer muito mais retorno e muito mais tranquilidade no futuro do que você simplesmente investir na previdência privada que o gerente do banco te indicou ou ficar pagando INSS. E por que eu falo isso com tanta segurança? O INSS é um sistema de previdência que ele já está falido, ele já quebrou. Então, você que é jovem, que tem, sei lá, 30 anos ou menos do que isso, como é o meu caso, na verdade eu tenho 32, mas enfim, pessoas ali da minha idade para baixo, sinto te informar, mas a chance de você ter uma aposentadoria paga pelo governo é muito pequena, mesmo que você recolha o INSS. E por que isso acontece? Porque a forma como esse sistema foi criado, na prática, você precisa de mais pessoas no mercado de trabalho ativamente produzindo e recolhendo o INSS para poder sustentar aquelas pessoas que estão aposentadas. Isso funciona, obviamente, se você tiver uma quantidade maior de pessoas trabalhando e uma quantidade menor de pessoas aposentadas, paradas sem produzir e recebendo aquelas indenizações de aposentadoria. Só que qual que é a realidade brasileira? Existe uma coisa chamada pirâmide etária, que nada mais é do que você colocar na forma de uma pirâmide uma linha em cima da outra, uma barrinha em cima da outra, com as idades ali, por exemplo, de 0 a 2 anos, depois de 2 a 5 anos, etc, etc, até os 100 anos. Quando você olha o desenho dessa pirâmide etária, você vê, na verdade, que os jovens, que são a base da pirâmide, eles eram um grupo muito grande que vem diminuindo. Então, a pirâmide, ela fazia isso. Você tinha menos idosos e mais jovens. Os jovens ficam na parte da base da pirâmide. Então, ela tinha o formato de uma pirâmide. Só que o que tem acontecido no Brasil, que é normal no mundo inteiro, que, por exemplo, já aconteceu na Europa? A base começa a encurtar,
e a parte de cima começa a enlarguecer. Então esse formato de pirâmide se perde e ela começa a ficar mais linear, como se fosse um retângulo em pé. E aí qual que é o problema? Você quebra o sistema de aposentadoria do INSS com isso, porque você não tem pessoas gerando renda o suficiente para o INSS para poder sustentar todas aquelas que estão chegando no nível de aposentadoria. E aí, foi o que eu disse, você provavelmente vai chegar na sua idade, lá de 60 anos, 70 anos, e o governo simplesmente não vai ter dinheiro para te pagar. E isso não depende de esquerda, direita, de presidente, de Câmara, de nada. É uma questão de matemática, é uma questão de lógica. Então não vai acontecer. E se você não se preocupa com isso hoje, você vai chegar no futuro na situação dos personagens do filme. E aí, voltando para o roteiro do filme, por que que isso acontece com eles? Nos Estados Unidos, você também já sabe as regras da aposentadoria desde sempre. Ou pelo menos elas estão acessíveis, é só você ir procurar essas informações. Só que essas pessoas que estão ali no roteiro do filme não fazem isso. Elas não têm a educação financeira, elas não têm a preocupação real de aprender a lidar bem com o dinheiro, de aprender a investir, para ter uma vida mais tranquila no futuro. Elas vivem o dia a dia, elas vivem o momento. Como alguns depoimentos ali de personagens do filme demonstram, eles se preocupam em trabalhar no dia a dia ali ao longo da vida, se preocuparam na verdade, pensando que no futuro alguém, um terceiro, o governo, ia se preocupar em manter eles. Mas não é isso que vai acontecer. Então, eu vejo que o cenário que é traçado no filme é um cenário idêntico ao que está sendo desenhado no Brasil. Não vai demorar muitas décadas a mais para a gente estar vivendo situações parecidas. E por mais que, por exemplo, eu esteja soltando esse vídeo hoje, em 2021, ele não vai chegar em todas as pessoas, e mesmo naquelas que chegarem, a maioria não vai fazer nada. Então, todos nós perdemos de alguma forma, porque o futuro acaba sendo prejudicial para todo mundo, mesmo que você não esteja nessa situação. Então, qual que é a ideia aqui? É que trazer um pouco de consciência para você com relação ao enredo, à narrativa do filme, para que você pense mais na sua vida financeira, para que você se preocupe, para que você não fique com aquele pensamento que é comum no brasileiro de eu posso morrer amanhã, então vou aproveitar tudo que a vida tem para aproveitar, e qualquer valor que a pessoa ganha, ela simplesmente gasta. Não faça isso com o seu eu do futuro. Poupe o seu dinheiro. Evite algumas coisas que você pode consumir depois. Tenha mais controle, mais equilíbrio. Uma vida equilibrada é o segredo para tudo. Isso em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Então, para que a gente não fique, para que você não fique nessa situação no futuro, para que você não fique sem casa, sem aposentadoria, tendo que viver de doações, pense no seu futuro financeiro. Invista no seu conhecimento principalmente e comece a agir nesse sentido. E se você não acredita em mim, não acredita no que eu estou falando, independente do motivo, eu posso te dar alguns poucos dados que se você jogar no Google você vai encontrar as fontes e tudo mais. Vou tentar colocar alguma coisa aqui no link. Mas uma informação muito importante que você precisa saber é que a partir de 2019 a gente já teve ali uma alteração na razão de dependência dos idosos em relação à população ativa. Ou seja, as pessoas idosas estão ficando agora mais dependentes da população mais jovem do que eram antigamente. Então, os seus avós, os seus pais, têm a tendência ali natural, pela estatística, de ficarem cada vez mais dependentes de você. E pensa que as famílias estão tendo cada vez menos filhos, e por isso a pirâmide etária está fazendo aquele desenho que eu falei para vocês. Então, com menos filhos, você não vai ter outras gerações para trabalharem por você e te sustentarem na aposentadoria. Então, se você ficar nessa relação de dependência com os mais novos, se você tem, por exemplo, um filho ou não tem filhos, quem é que vai fazer isso por você? Vai ter que ser algum outro parente? Você vai viver de doação? Como que vai ser a sua vida? É essa vida que você deseja? Então, pense nisso, pense nesse tipo de informação. Esses dados de pirâmide etária estão no IBGE também, caso você queira procurar para você ver, entender do que eu estou falando. E não faça isso com o seu futuro, nem com a sociedade como um todo. Então tenha consciência, faça a sua parte, porque eu garanto para você que se você controlar bem o seu dinheiro, você vai ter uma vida muito melhor lá na frente, quando você quiser realmente descansar, se aposentar, parar de trabalhar e aproveitar o que você tiver que aproveitar da sua vida. Hoje foi um vídeo um pouquinho mais sério, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Valeu, até o próximo vídeo.